2021 ao quadrado. Bom, 2021 ao quadrado, tiro 21 fica 2.000, coloco 21 fica 2.042, multiplico 2.042 por 2 fica 4.084, 21 ao quadrado é 441, então isso aqui vai dar 4.084.441. Fala pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, muito prazer, sou o professor Fredão aqui do Mente Matemática e a ideia desse vídeo é explicar um pouco melhor para vocês como que funciona o nosso curso de cálculo mental. E nada melhor para explicar a ideia desse curso de cálculo mental do que esses dois trechos que eu deixo aqui logo na primeira aula do curso de cálculo mental que eu retirei lá do livro O Poder do Pensamento Matemático. O primeiro trecho diz o seguinte: eu pouco me importo se meus alunos sabem dividir 430 por 12 usando a conta da divisão. Mas eu me importo sim se o sentido numérico deles é suficientemente desenvolvido para estimar de cabeça que a resposta é um pouco mais de 35. Bom, apesar de ser de Brasília, né, e os vestibulares aqui da UNB e a prova do PAS permitirem a utilização de calculadora, eu raramente usava a calculadora porque eu gostava não só do desafio, né, de fazer as contas de cabeça, mas eu sentia que o processo era mais fluido. Quando eu conseguia fazer as contas de cabeça, eu não tinha que toda hora parar para ir lá na calculadora e efetuar aquela conta. E depois, né, com a vinda do Enem, né, com a chegada do Enem e o Enem tomando mais força aqui em Brasília, que é onde eu acabei virando professor, é onde eu trabalho, o Enem não permitia a utilização de calculadora. Então, para os alunos, era uma grande dificuldade isso, né? Tipo, como é que eu vou lidar com algumas contas chatas, como aparecem no Enem, sem poder utilizar a calculadora. Então, cada vez mais eu trazia para a sala de aula alguns métodos de cálculo mental, algumas ideias, né, de como você manipular os números e tal, e foi daí que surgiu a ideia da criação desse curso de cálculo mental. E esse segundo trecho mostra também bem essa ideia, né, que eu acho que é fundamental, especialmente para uma prova como a prova do Enem, que você tem que ser não só bom de conteúdo, mas também tem que ser rápido, preciso, enfim, saber fazer as contas de uma maneira rápida. E esse trecho diz o seguinte: quando se está pensando seriamente em matemática, algumas vezes é necessário multiplicar 6 por 8, e se você tiver de recorrer à calculadora toda vez que fizer isso, jamais conseguirá o tipo de fluxo mental que o raciocínio efetivo exige. Você não pode escrever um soneto se tiver de procurar como se escreve cada palavra. Então, eu acho que isso aqui resume bem qual que é a ideia desse curso de cálculo mental. E esse curso ele é composto por 9 aulas. Vou mostrar um pouquinho para vocês da estrutura da primeira aula e depois vou mostrar o que a gente tem hoje lá na plataforma disponível para quem adquiriu o curso de cálculo mental. Então, nessa primeira aula, eu coloco aqui uma questão que foi uma questão que caiu no Enem 2010 e que para mim foi uma virada de chave, digamos assim, no entendimento do que era esperado do aluno que estava fazendo a prova do Enem, né? De que tipo de habilidade matemática era esperada dele. Então, essa questão era uma questão que, em linhas gerais, você teria que somar esses 9 números que estão aqui, tirar uma média, ou seja, teria que somar todos eles e dividir por 9, e depois, a partir desse resultado, você teria que aumentar 10,5%. Ou seja, contas extremamente chatas, desgastantes, cansativas, só que se você tem um bom senso, uma boa percepção numérica, e você olha para as alternativas, você vê que as alternativas entre elas têm uma certa distância de 100 unidades, o que significa dizer que você pode aproximar as respostas que ainda assim provavelmente você vai acertar. E se você for fazendo umas somas bem aproximadas aqui, por exemplo, 4 com 100 com 300 com 500, isso aqui vai ser aproximadamente 1.000. E por que eu sei que vai ser aproximadamente 1.000? Porque eu não estou fazendo a soma toda. Eu estou olhando que aqui tem 5 centenas, 3 centenas, 1 centena, então já tenho 9 centenas, que é 900, e tenho mais um resquíciozinho aqui. Então, se você for fazendo dessa forma essa questão, ela vai sair em poucos segundos e vai ser suficiente para você poder resolver. Tá? Então, eu comento isso logo na primeira aula, e a partir daí, a gente faz uma pequena introdução às ideias de cálculo mental, que são, principalmente, que você tem que quebrar um número maior um problema maior em problemas menores, depois juntar esses resultados, e que toda matemática mental, ao contrário da matemática que a gente faz com papel e lápis, ela não é feita da direita para a esquerda, e sim da esquerda para a direita, por vários motivos. Tá?
E aí depois a gente passa a entender como que funcionam algumas adições mentais. Essa é uma das primeiras ideias. A gente vai trabalhar com as 4 operações básicas e alguns métodos específicos também lá no curso de cálculo mental. E, enfim, e é mais ou menos isso que você vai ter lá nessa primeira aula. Essa primeira aula do curso de cálculo mental, ela inclusive é pública na nossa plataforma. Se você quiser assistir, é só você acessar a nossa plataforma, que lá você vai ter acesso a ela, independentemente de você ser aluno ou não do curso, justamente para você entender um pouco melhor como é que funciona a estrutura do curso de cálculo mental. Beleza? E o que a gente tem hoje? Eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2021. O que a gente tem hoje à disposição lá na nossa plataforma no curso de cálculo mental? O curso de cálculo mental, ele tem 9 aulas, tem uma pequena aula aqui, que é essa introdução, né, explicando como é que funciona o curso de cálculo mental, e as outras 9 aulas, que já vou mostrar para vocês direto lá na plataforma, que são as aulas que compõem o curso de cálculo mental. A minha ideia é, ao longo do tempo, ir colocando algumas outras aulas, já tenho algumas ideias em mente de pelo menos 2 aulas que eu devo colocar em breve lá na plataforma, mas por enquanto o que a gente tem são essas 9 aulas. Depois, nesse curso de cálculo mental, tem alguns arquivos e informações gerais, não só a respeito do curso de cálculo mental, mas de tudo que envolve o Mente Matemática. Então aqui, já vou mostrar para vocês na plataforma, tem um arquivo que é muito interessante, que é o Guia Definitivo da Matemática do Enem, tá? Que é um arquivo de 153 páginas, que a gente fala de competências e habilidades, enfim, é um arquivo muito legal, e ele fica aqui nesse módulo lá desse curso de cálculo mental. Além disso, o aluno que adquiriu o curso de cálculo mental, ele tem acesso aos nossos 4 simulados do ano de 2021, tá? Com todas as resoluções escritas, resoluções em vídeo também. E o mais interessante é que esse curso de cálculo mental, ele tem uma duração de 2 anos. Então, quem adquirir hoje, em novembro de 2021, vai ter acesso até novembro de 2023. Então, não só vai ter acesso a esses simulados, como também aos simulados de 2022 e também aos simulados de 2023 até o mês de novembro, beleza? Aqui também tem um bônus, que é a resolução do Enem 2020 digital, que não tem no nosso canal do YouTube, só tem aqui, tá? Tanto para quem adquire o curso de cálculo mental, como qualquer um dos nossos outros cursos da plataforma. E para quem adquirir nessa reta final de preparação para o Enem 2021, a gente ainda está ofertando outros 3 bônus lá na plataforma para quem adquirir esse curso de cálculo mental. O primeiro deles, né, que vai ficar disponível até 28/11, é o bônus de treinamento Enem, que são algumas das listas que a gente faz lá no nosso curso de treinamento Enem. Nessas listas vão ser 7 listas disponibilizadas para quem adquiriu o curso de cálculo mental. E em cada uma delas você vai ter a resolução escrita e também a resolução em vídeo, comentando, né, os principais aspectos teóricos e da resolução mesmo da questão, mostrando alguns atalhos e como que você deveria não só resolver a questão, mas resolver a questão de uma maneira rápida no contexto da prova do Enem. Por isso o nome de treinamento Enem. Ainda tem aqui alguns extras de aulas e palestras. Aqui a gente tem algumas aulas de revisão de tópicos que normalmente são complicados, como combinatória, como função trigonométrica, como geometria analítica e matemática financeira. E uma palestra que foi fornecida pela professora Fernanda Leal, tá, durante o ano de 2021. E essa live a gente deixou disponível aqui nessa parte dos extras da plataforma. E por fim, a gente também tem aqui algumas listas de revisão para esse Enem 2021. E são 19 listas, cada uma com 7 questões, das quais 2 são resolvidas numa aula curta de 20 minutinhos, em que a gente explica o básico da teoria daquele tópico específico, e depois as outras 5 questões ficam por conta dos alunos poderem resolver. E nessa reta final de preparação para o Enem 2021, a gente vai ter algumas lives de resolução dessas listas. Então, por exemplo, você fez as listas de 1 a 5, então a gente vai ter lá um momento de uma live para tirar dúvidas relativas a essas listas de 1 até 5. Beleza? E lembrando que esse curso de cálculo mental ele só vai ficar aberto agora em novembro de 2021 até o dia 13 ou 14, eu acho, sábado ou domingo agora de novembro, tá? E ele está pelo menor preço que já esteve em toda a história. Tá? Ele está com desconto, né, para atrair boas energias de 45,45% de desconto. O preço cheio desse curso é de R$ 197, ele está saindo um pouco mais aí de R$ 107 para quem adquirir até esse final de semana, beleza? Que é o momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, ok? E agora, vamos lá na plataforma que eu vou destrinchar um pouco melhor o que a gente encontra aqui em cada um desses módulos. Bom, galera, então essa é a nossa plataforma, tá? Como vocês podem ver aqui,
a gente tem alguns cursos disponíveis aqui na plataforma. Tá? Eles não estão à venda nesse momento em que eu gravo o vídeo, em novembro de 2021. O único curso que está à venda aqui é o curso de cálculo mental. E nesse curso de cálculo mental, quando você clica aqui, você tem uma breve descrição do curso. E aqui embaixo você tem os módulos e as aulas, beleza? Então, se você abre aqui o módulo de cálculo mental, você vai ter um vídeo de apresentação do curso. Depois você vai ter uma aula 1, que é uma introdução ao cálculo mental e adição mental, que é aquela que eu estava mostrando agora há pouco para vocês. Uma segunda aula, que é de subtração mental, né? Como é que você deve fazer subtrações mentalmente. Uma terceira aula, que é a respeito da terceira operação básica, que é de multiplicação mental. E a partir daí, depois que a gente fala de multiplicação mental, a gente passa a ver alguns métodos específicos que usam essa multiplicação mental. Multiplicação instantânea por 11, o método criss-cross, que é um método muito legal para fazer conta de multiplicação. Usando produtos notáveis, como é que a gente pode usar algo da forma a mais b vezes a menos b ou a mais b ao quadrado para fazer cálculos mentalmente, assim como quadrados da forma a5 elevado ao quadrado, que são números terminados em 5 elevado ao quadrado. Na aula 6, como que a gente pode calcular quadrados próximos de 50 e de 100 de uma maneira praticamente automática. Por exemplo, 97 ao quadrado é 9.409, 91 ao quadrado é 8.281, 106 ao quadrado é 11.236. Enfim, eu não tenho isso decorado, são métodos que são muito automáticos para você calcular de fato quanto que valem esses quadrados próximos de 50 e de 100. E um método um pouco mais amplo, que é um método close together, que você pode usar, por exemplo, para calcular quadrados de números ainda maiores, tipo, sei lá, 2021, 2019, enfim. Então essa aula 6 é bem legal. Na aula 7, a gente vai estudar os processos de divisão mental e algumas questões que a gente consegue resolver por aproximação. Na aula 8, é uma das aulas que a galera mais curte, que é como que você pode calcular médias aritméticas. E aí já não é um processo tão mental, é um processo que vai envolver papel e caneta, mas é um processo que agiliza absurdamente o cálculo de médias aritméticas, que é o que eu chamo de método do palpite. E a aula 9, a última aula do curso, é uma aula em que a gente aprende a calcular porcentagens de uma maneira um pouco mais automática também. Por exemplo, um dos cálculos que eu mais gosto de porcentagem, porque parece um cálculo super complicado, mas não é o cálculo de 27,5%. Porque 27,5% de algum número é 25% mais 2,5%. 25% é um quarto do número, então dividir por 4, você divide por 2 e por 2. E depois 2,5% é um décimo do 25%. Então, por exemplo, se eu quero calcular 27,5% de 408, eu vou pegar o 408 e dividir por 4, que é 102, e vou pegar esse 102 e vou somar com 10,2. E aí 102 mais 10,2 vai dar 112,2. Então 27,5% de 408 é 112,2. Então a gente vai aprender nessa aula 9 alguns desses métodos de cálculos de porcentagem mentalmente. E essas são as aulas que a gente tem disponível hoje, em novembro de 2021, no nosso curso de cálculo mental. Aqui a gente tem alguns arquivos e informações gerais. Tá? Então, por exemplo, se você abre aqui cronogramas do Mente Matemática, eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que funciona. Então, aqui na plataforma você vai ter uma breve explicação e aqui tem uma parte chamada de parte de materiais, que quando você clica aqui e abre os cronogramas, tá? Ele vai abrir aqui um PDF e nesse PDF você tem todo o cronograma, tá? Do Mente Matemática, de todos os cursos, abertura de turmas, enfim, isso tudo para o ano de 2021. Então, se você estiver assistindo esse vídeo já em 2022, provavelmente isso aqui já vai estar tudo atualizado. Tá? E lá no final desse arquivo, tá? Já vou falar a respeito disso, vocês encontram agora o nosso cronograma de revisões. Tá? Já vou voltar nisso daqui, mas aqui você encontra todas as listas que vão ser trabalhadas nessa reta final para o Enem e horários de lives e tudo mais, beleza? Mas já a gente fala um pouco mais a respeito disso. Bom, além disso, você tem acesso aos simulados do Mente Matemática. Eu vou mostrar aqui o terceiro simulado, por exemplo, que já está completinho. Você tem o caderno de provas, o cartão resposta e uma avaliação do simulado, o gabarito e a resolução escrita, a resolução em vídeo de matemática das 13 questões mais fáceis, a resolução em vídeo da física, a resolução em vídeo da matemática das 19 intermediárias, resolução em vídeo de química, resolução de matemática das mais difíceis, resolução em vídeo da biologia e a classificação e as estatísticas dos itens para você saber os percentuais de acerto, etc. Beleza? E isso acontece para os 4 simulados de 2021. Tá? Além disso, você tem aqui um bônus, que é a resolução do Enem Digital, também separada em 13 questões mais fáceis do Enem Digital 2020, 19 intermediárias e 13 mais
difíceis. Você também tem acesso a um bônus do treinamento Enem. Vou mostrar para vocês um desses exemplos aqui, ó. Se eu venho aqui na lista 1, que é a competência 1 do Enem. Então, abri essa aula. Nessa lista 1 vão ser trabalhadas essas habilidades que estão aqui. Tá? Tem um vídeo curtinho em que eu explico um pouco mais a respeito dessa primeira competência lá do Enem. E quando você abre a parte de materiais de aula, você tem aqui à sua disposição esse PDF com essa lista. Tá? São 15 questões para você fazer em 45 minutos. É a proposta lá do nosso curso de treinamento Enem. E depois você vem aqui e assiste às resoluções. Né? Você pode tanto ver a resolução escrita, que está aqui na parte de materiais de aula. Deixa eu ver se eu consigo apontar para o lugar certo. Aqui, está aqui. E você também tem acesso às resoluções em vídeo, clicando aqui em lista 1, resoluções. Então, se eu abro aqui lista 1, resoluções, vocês vão ter acesso a um vídeo com a minutagem de cada questão sendo resolvida e a resolução de cada uma delas da melhor forma possível para que você ganhe tempo lá na prova do Enem. Além desse bônus, que só vai estar disponível até o dia 28/11, você tem esse extras de aulas e palestras. Então tem a palestra com a Fernanda Leal, algumas revisões de geometria analítica. São revisões bem completas, tá? Revisões têm mais de 1 hora cada uma dessas aulas e sempre com alguns materiais anexos aí também, beleza? E para finalizar, a gente tem as listas de revisão para o Enem 2021, tá? Para quem adquirir agora nessa reta final. E aí aqui você tem revisão de estatística 1, que são gráficos estatísticos, medidas de posição, desvio padrão, tabela. Revisão 4, probabilidade condicional. Revisão 5, probabilidade de Laplace, probabilidade binomial e alguns outros tipos de probabilidade, enfim. Aqui a gente selecionou só aqueles tópicos que são mais frequentes, mais recorrentes, com poucas questões-chave, para que você, fazendo uma boa revisão nessa reta final, você consiga acertar aí pelo menos umas 30 questões. Pelo menos 30 questões vão aparecer dentro do que está nessa nossa revisãozinha que está aqui, beleza? E o cronograma dessa revisão é aquele que eu estava mostrando para vocês. As 19 listas já estão disponibilizadas na nossa plataforma e, além dessas listas, a gente vai ter aqui uma série de lives, tá, com essas datas aqui, para quem adquirir esse curso ainda em 2021, visando essa preparação para o Enem 2021, beleza? E se você, porventura, estiver assistindo esse vídeo já tendo passado o Enem 2021, já que esse é o nosso vídeo de apresentação do curso de Cálculo Mental, não tem problema, tá? É bem provável que ou em breve a gente vá atualizar esse vídeo, ou então que algo muito parecido com essa estrutura desse vídeo de revisões, etc., vá ocorrer durante o ano em que você está assistindo esse vídeo, né? Seja 2022, acho que 2023 difícil, 2023 provavelmente eu já vou ter atualizado aqui alguma coisa, não vou deixar esse mesmo vídeo rolando por 2 ou 3 anos aqui, beleza? Mas se você estiver assistindo esse vídeo no começo do ano de 2022, então aguarde, porque algo muito próximo disso deve acontecer durante o ano para os alunos aqui do curso de Cálculo Mental, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado da proposta do curso de Cálculo Mental e um abraço, espero encontrar vocês aqui.